No reino divino, deuses e deusas se reuniram para um evento de promoção. A missão de promoção seria classificação S, e a divindade sortuda escolhida era a deusa da cura, Hista. Entre os aplausos divinos, Hista sorriu e prometeu juntar experiência para passar no teste. Contudo, fim da cerimônia, ela correu para casa. Hista encostou-se na porta e escorregou, pálida. Que piada darem a ela uma missão S. Explicando melhor, este era o reino superior, e Hista nasceu aqui há mais de 100 anos. Seu trabalho era invocar heróis para salvar mundos em perigo, e ela o fez 5 vezes. Para deuses, 5 vezes era pouco. Alguns já fizeram isso mais de 10 vezes, e os veteranos salvaram mais de 100 mundos. Agora, com uma missão S, Hista nunca vira tal, só ouvira falar de mundos tão críticos que até deuses experientes temiam. Como ela deveria lidar com aquilo? Hista estava desanimada. Recompondo-se rapidamente, ela sentou-se à sua mesa. Hista escolheu um jovem do Japão como herói, pois a tendência Isekai era popular por lá, facilitando a comunicação. Ela folheava os documentos, analisando cada candidato. Mas, apesar de tantas opções, ninguém parecia ideal. Frustrada, ela virou a mesa e desabou no chão. Uma ficha de informações caiu em seu rosto. Tinha os detalhes pessoais de um jovem Seiya. Lê-lo brevemente deixou Hista bem impressionada, mesmo sendo nível 1. Seus atributos eram bem altos. Hista se impressionou. Seiya era único. Com ele, ela logo se tornaria uma grande deusa. Hista iniciou o ritual de invocação. Com um clarão, Seiya surgiu. Sua aparência fez seu coração disparar. O que é isso? Como ele podia ser tão bonito? Com cabelo preto e altura perfeita, Hista quase babou. Mas lembrou-se que o amor divino humano era proibido, então manteve sua compostura divina. Ela explicou a Seiya o porquê de sua invocação, esforçando-se para falar com elegância e feminilidade. Mas Seiya a viu como uma mulher louca que só falava bobagens. Se Hista fosse uma deusa, ele alegou, ela deveria salvar o mundo sozinha. Hista não podia agir como desejava, pois era proibido. Deuses criaram mundos para humanos, e se algo acontecesse, os próprios humanos deveriam salvá-los. Seiya assentiu, compreendendo. Então perguntou sobre suas habilidades e privilégios. Hista o ensinou a abrir sua janela de status, e quando olhou, exclamou que os atributos de Seiya eram muito mais altos que os de heróis comuns. Por isso, Seiya era o único a salvar este mundo. Ela contaria mais detalhes depois. Hista abriu um portal e convidou Seiya a segui-la. Seiya recusou na hora. Ele não ia entrar em um mundo perigoso sem armas ou preparação. De jeito nenhum. Hista tentou persuadi-lo, dizendo que seus atributos eram superiores e que o ajudaria. Ele jamais morreria. Seiya a encurralou na parede, dizendo que ela era só uma personagem de apoio, e ele fazia todo o serviço. Se fosse salvar este mundo, precisava de tempo para se preparar. Então, Seiya tirou a camisa e fez flexões, deixando Hista em choque. Ela se lembrou da ficha de informações de Seiya. Ele tinha transtorno de cautela extrema. Hista foi a deusa Arya reclamar. Arya achou o comportamento de Seiya razoável, pois o mundo era uma missão S, e uma preparação completa seria melhor. Arya aconselhou Hista que, enquanto Seiya treinava e se preparava, ela deveria cuidar dele, providenciando o essencial como comida e repouso. Lembrada por Arya, Hista levou suprimentos ao quarto de Seiya. Sendo japonês, ela fez comidas conhecidas como bolinhos de arroz. Hista ofereceu comida a Seiya, mas ele logo recusou, dizendo que jamais comeria algo de estranhos. Hista perdeu a paciência e gritou, perguntando que motivo teria para envenená-lo. Seiya, desconfiado, fez ela comer para provar que não tinha veneno. Enquanto Seiya comia, Hista conjurou cama, banheiro e banho para ele. Então, ela se aproximou com um sino, dando-lhe tempo para se preparar. Ela lhe daria 3 refeições diárias na porta e prometeu não o perturbar. Quando pronto, tocaria o sino para iniciarem a jornada de salvar o mundo. Hista pensou que Seiya treinaria por uns 3 dias. Mas no 4º dia, nenhum sino tocou. Preocupada com Seiya, ela foi ver. Mas ao ver a comida sumida, soube que ele estava bem.
Esperou mais uma semana e ficou entediada. Esparramada no chão, o sino tocou. Rista correu para ver Seiya, que lhe mostrou seu status. Rista arregalou os olhos. Não conseguia crer que Seiya, só com treino físico, evoluíra e ganhara habilidades especiais. Seiya queria atingir o nível máximo antes de salvar o mundo, mas a pena de Rista o fez iniciar a jornada. Rista abriu um portal e levou Seiya para uma pradaria verdejante. Rista apontou para Edona, explicando que precisavam de equipamento para Seiya. Ao caminharem, um velho os saudou. Rista respondeu alegremente, mas Seiya, cauteloso, analisava se ele seria um monstro ou criminoso para os cumprimentar de repente. Nesse momento, uma garotinha os cumprimentou. Nina se apresentou e mostrou a loja de armas a Rista. Antes de entrar, Rista deu a Seiya um saco de dinheiro que ela preparou. Com tanto dinheiro, Seiya seria totalmente equipado. Dentro, após observar, Seiya pegou 3 armaduras, assustando Rista, que logo recolheu o dinheiro. Não tantos conjuntos, disse, escolhendo a armadura de Seiya. Após a escolha da armadura, Seiya pegou o saco e correu à loja, comprando todas as bombas de fumaça e ervas. Ele explicou a Rista que sem saber os monstros precisava estar totalmente pronto. Rista, exasperada, gritou para Seiya que ela era sua guia, que o lugar era seguro e sem monstros, e que ele não precisava ser excessivamente cauteloso. Nina também interveio, dizendo que só havia slimes ali. Nina, vendo o medo de monstros de Seiya, deu-lhe um amuleto. Com seu equipamento pronto, era hora de caçar monstros. Rista levou Seiya para a pradaria, mas ele não queria problemas. Um slime surgiu. Seiya se escondeu para observá-lo, fazendo Rista suspirar. Ela disse que até crianças podiam matar slimes assim. Ao terminar de falar, Seiya sacou a espada e atacou o slime. O golpe devastador gerou uma explosão enorme, mas Seiya não parou. Achando o slime ainda vivo, ele desferiu mais ataques. Depois de atacar o quanto quis, Seiya finalmente parou. Rista perguntou se ele estava mais confiante e se podiam ir para a próxima cidade. Então, uma força poderosa assustou Rista. Então, uma mulher voluptuosa com chifres, Máquina, uma das 4 reis celestes do exército do Lorde Demônio, avançou para eliminar o herói recém-chegado. Máquina sabia o que Rista tinha feito. Quando um herói era invocado, havia um sinal. Rista certamente escolheria um lugar fácil para o herói evoluir. Máquina só precisava ficar ali parada esperando por eles. Rista suou frio ao ver os atributos de Máquina, nível 66. Era ruim, precisavam fugir, mas antes que Rista o avisasse, Seiya já tinha fugido. Rista, perplexa, só xingou e o perseguiu. Ela nunca tinha visto um herói fugir assim antes, nem da deusa. Rista correu atrás de Seiya, que parando abruptamente, lançou bombas de fumaça, agarrou-a e saltou, evitando o ataque de Máquina. Os dois continuaram correndo, com Seiya avisando Rista da retirada. Ela entendeu e abriu um portal ao reino divino. Logo, Máquina os alcançou, atrás de Rista. Então Seiya atirou a mochila nela, usando fogo infernal para queimá-la. Claro que não causou nenhum dano, mas criou uma oportunidade para ele agarrar Rista e pular pelo portal. Máquina sorriu, apesar da presa ter escapado. Não importava, pois sabia que se encontrariam de novo. Assim que se teletransportaram para o quarto, Seiya expulsou Rista, lembrando-a que ele continuaria treinando até alcançar seus resultados. Ele não sairia. Rista devia voltar e aguardar o sino. 2 dias depois, Rista ainda esperava impacientemente no quarto. Não aguentava mais ficar parada, então buscou a deusa Ária para a bola de cristal. Rista conjurou um feitiço para observar o outro mundo, e o rosto de Máquina apareceu na tela, assustando-a. Máquina bem sabia que Rista observava aquele mundo do reino divino e armou um plano para atraí-los. Máquina chutou um homem ao chão, anunciando que mataria um aldeão a cada 10 minutos. Se não quisessem o massacre da vila, era melhor mexerem os pauzinhos. Rista correu para avisar Seiya que a vila estava em perigo e pediu que ele a resgatasse. Seiya, claro, negou, por não estar pronto o suficiente. Rista o repreendeu, dizendo que um herói não age assim. Um verdadeiro herói socorreria quem está em perigo.
10 minutos se passaram. Máquina, pela bola de cristal, disse que mataria o pai da Nina em seguida. Rista, em pânico, tentou persuadir Seiya, mas ele a ignorou, seguindo com seus agachamentos. Isso irritou Rista, que ia abrir um portal e ir sozinha, mas Seiya a deteve. Rista explicou que o tempo variava entre o reino divino e o outro mundo, então havia tempo para salvar os aldeões. Não havia pressa. Rista entendia, mas o próximo escolhido de Máquina já era o pai da Nina. Iriam apenas vê-lo morrer? Seiya seguia seus exercícios enquanto Rista suplicava. Rista sabia do medo de morrer de Seiya, mas e daí? Se morresse, voltaria ao seu mundo. Mas, uma vez mortos, os aldeões não voltavam. Seiya agachava-se sem falar. Rista, então, já não tinha alternativas. Palavras duras ou gentis não funcionavam. Ela errou ao invocar Seiya. Ele era um herói covarde. Rista chorava e ia sair quando Seiya falou. Ele tinha motivos válidos para suas ações. Se ele morresse, a cidade e, por fim, o mundo inteiro iriam junto. Então, tinha que se preparar para vencer toda a batalha. Rista, surpresa, viu Seiya já de armadura. Ele havia concluído os preparativos. Rista verificou e confirmou. Ela não acreditava. Em 2 dias, o nível de Seiya disparou. Agora forte para enfrentar Máquina, Rista, animada, quis abrir um portal à cidade para salvar a todos. Mas ao sugerir isso, Seiya socou a deusa estúpida na cabeça. Se surgissem na cidade, Nina e seu pai morreriam antes de serem salvos. Então, abriram o portal mais distante. Na cidade, Máquina bocejava, achando 10 minutos demais. Ela reduziu o tempo de execução para 5 minutos. Ao erguer a lâmina, Seiya surgiu. Ele mandou uma onda de energia que Máquina desviou, rindo alto e zombando. Que tipo de herói atacaria assim e erraria tanto? Seiya não ligou, pois seu alvo eram Nina e seu pai, não ela. Após serem resgatados por Seiya, escaparam depressa. Máquina, chocada, viu o quanto seus atributos tinham aumentado em pouco tempo. Isso não era bom. Ela resolveu ser séria. Máquina, corpulenta, avançou contra Seiya. Seiya só bloqueava e mantinha distância. Mesmo transformada, Seiya igualava sua velocidade. Era terrível. Ela precisava usar seu trunfo final. Sentindo o perigo, Rista gritou para Seiya ter cautela. Máquina riu histericamente, dizendo a Seiya que guerreiros sempre têm um as na manga. Com isso, ela se apunhalou com a própria lâmina. De seu estômago, algo estranho começou a surgir. Rista empalideceu de medo. Era a forma real de Máquina. Seus atributos agora eram ainda mais aterrorizantes, superando os de um Lorde Demônio D. Após sua transformação, Máquina provocou Seiya. Teria ele visto poder além de sua compreensão? Declarou que derrotaria Seiya num golpe e então o atacou. Rista chorou, desculpando-se por Seiya enfrentar inimigo tão poderoso. Quando a poeira baixou, Seiya bloqueou o ataque. Rista logo entendeu a situação. Só havia uma explicação. Os atributos de Seiya superavam os de Máquina. Ela tentou ver as informações ocultas de Seiya. Rista não desistiu, usando toda a força ao olhar, quase saltando os olhos. Ela ficou espantada ao ver que os atributos de Seiya eram 10 vezes maiores. Rista analisava o que vira. Desde sua chegada a este mundo, Seiya escondera seus reais atributos. Ele poderia ter derrotado Máquina logo, mas preferiu voltar e treinar mais. Quão cauteloso era ele? Rista não podia imaginar. Máquina alçou voo, pronta para atacar novamente. Em um piscar de olhos, Seiya surgiu à sua frente, fazendo Máquina suar frio. A essa altura, render-se não era opção. Seiya sacou a lâmina, canalizou fogo e fatiou Máquina instantaneamente. Após o pouso de Seiya, Rista o repreendeu por ocultar sua força da companheira. Seiya a desprezou, dizendo que, se Rista podia ver seus atributos, o inimigo também podia. Com a cabeça de vento de Rista, a informação vazaria. Melhor ser cauteloso desde o começo. Os moradores agradeceram a Seiya por salvá-los e o convidaram para um banquete. Seiya os ignorou, pegou uma vassoura e varreu, para a confusão de todos. Após varrer os restos de Máquina, Seiya os queimou com fogo.
Não só uma vez, mas várias. Saia os queimou até que bastasse, incinerando tudo, até a cidade virar cinzas. Assim, Rista e Saia foram expulsos. Nina e seu pai correram para agradecer a Saia. O pai só tinha um troco para pagar por salvar suas vidas. Saia aceitou sem hesitar e até exigiu mais, o que envergonhou Rista, que se despediu depressa do pai e da filha e arrastou Saia. Após avançarem, Rista quis ir à próxima cidade, mas Saia recusou. Ele achava que após vencer um dos reis celestes, o Lorde Demônio mandaria inimigos mais fortes, então voltaria ao reino divino para se preparar. Mesmo com os apelos de Rista, Saia não ligou. Ele apontou para Rista e declarou sua total inutilidade, ordenando que ela abrisse o portal e voltasse. De volta ao reino divino, Rista foi reclamar com Aria. Aquele herói só sabia malhar, só tinha malhação na cabeça. Aria riu e aconselhou Rista a não se apressar. Saia não treinaria para sempre. Rista devia esperar. Rista sentia bastante urgência. Queria logo completar a missão e ser uma grande deusa como Aria. Aria, então, revelou sua história a Rista. Uma deusa que salvou 300 mundos, mas cometeu um erro e falhou em um. Rista consolou Aria, dizendo que falhar em um de 300 mundos não era grave. Mas Aria via as coisas de outra forma. Para o povo daquele mundo, isso importava bastante. Aria ia terminar a história para fazer um chá quando Saia invadiu. Vendo Saia, Aria logo se aproximou para se apresentar e perguntar seu problema. Saia explicou que por mais abdominais ou flexões que fizesse, seu nível não subia. Os olhos de Rista brilharam, ele atingiu seu limite físico. Então ela convidou Saia para matar monstros e nivelar. Saia recusou logo, pois lutar tinha muitos riscos. Ele queria um método mais seguro e mais eficaz. Sabendo que Rista podia criar no reino divino, ele pediu equipamentos de treino. Rista tentou convencer Saia de que, mesmo que criasse essas coisas, ele atingiria um limite, como no treino físico. Então, por que não caçar monstros e subir de nível? Melhor não? Vendo a discussão, Aria interveio. Ela teve uma ideia para Saia. Se ele não queria lutar, poderia treinar com deuses no reino divino. Rista puxou Aria de lado, frisando que treinar humanos era proibido. Nenhuma delas era divindade de combate, como treinariam Saia. Aria sorriu, olhou e apontou para uma divindade dedicada ao longe. O deus citado por Aria era Cércius, o deus das espadas. Aria pediu sua ajuda em nome de todos. Sendo Aria uma deusa superior, Cércius não recusou. Mas ele avisou Saia que seu treinamento era muito rigoroso, e uma pessoa comum teria dificuldade. Saia, sem discussões, pisou no campo de treino, pronto para iniciar. Ambos sacaram as espadas. Cerseus atacou. Saia observou, bloqueou tudo, impressionando o deus. No fim do primeiro dia, Rista, para não incomodar Saia, evitou o campo de treino. Em vez disso, foi ao refeitório e encontrou Cerseus. Ela perguntou sobre Saia. Cércius estava muito impressionado com o desempenho de Saia. Ele era diferente dos outros heróis. Ele aprendeu rápido, mas não igualou a perícia do deus. No segundo dia, Rista reencontrou Cércius no refeitório, mas ele estava irreconhecível. Sem a confiança do dia anterior, Cércius gaguejava e suava. Disse a Rista que havia algo errado com Saia, que aprendia rápido demais. Rista não se surpreendeu muito, pois Saia tinha uma habilidade que aumentava sua experiência. No terceiro dia, Rista foi atrás de Cércius. Desta vez, não estava no centro do refeitório, mas encolhido num canto. Percebendo que algo estava errado, Rista o abordou, mas Cércius partiu calado. O quarto dia chegou. Nada sabendo do dia anterior, Rista foi buscar as comidas favoritas de Cércius, querendo saber sobre o progresso de Saia. Ao abrir a porta para pegar a comida, encontrou Cércius encolhido e aterrorizado. Cércius cochichou para Rista que o herói dela havia enlouquecido. Mesmo ao dizer a Saia que já bastava, ele não o largava, forçando-o a seguir treinando. Cércius não dormia há dias. Ele não é herói, é um executor. Um super executor, gritou Cércius. Logo em seguida, Saia surgiu, assustando ambas as divindades.
Saia não quis perder mais tempo e chamou Cerseus para treinar. Hoje ele queria aumentar a intensidade do treino, fazendo Cércius gritar de medo. Ele jogou a espada, mas Saia não o libertou. Rista tentou parar Saia e argumentar, mas Aria chegou, dizendo que a deusa Ishtar a havia convocado. Sem escolha, Rista teve que deixar Cércius, esperando que aguentasse até sua volta. Rista foi ao quarto de Ishtar e relatou tudo. Ishtar riu ao saber da desistência de Cércius. Ela narrou a Rista a verdade. O deus da espada Cércius, outrora humano, fora elevado à divindade. Após virar deus, perdeu as memórias humanas, mas as emoções ficaram gravadas na alma. Sob o treinamento forçado de Saia, a emoção mais fraca de Cércius emergiu. Mas, ignorando isso, Ishtar chamou Rista para uma missão. Ela queria que o herói e Rista voltassem ao outro mundo já, pois Samulo estava em perigo e lá os companheiros do herói aguardavam. Após a ordem de Ishtar, Rista foi chamar Saia para ir com ela. Para seu choque, ela o encontrou socando Cerseus no rosto. Rista não se importava com as desculpas de Saia, ela o arrastaria de qualquer forma. Saia não negou. Ele já havia extraído tudo de Cércius, estando em prontidão total. Ao chegarem em Samul, Rista viu os habitantes evacuando às pressas. Ao perguntar, ela soube que um exército de mortos-vivos estava vindo, e era preciso sair para permanecer vivo. Ao caminharem, Rista explicou a Ceia o que eram mortos-vivos. Assim que ele soube que temiam água benta, Ceia correu para uma loja, pedindo 1000 garrafas só para se precaver, mas o vendedor não conseguiu fornecer tantas, o que deixou Ceia grandemente frustrado. Rista novamente interveio. O próximo destino, a igreja onde os colegas de Ceia aguardavam. Chegaram rápido, e a irmã e o padre, ao reconhecerem a deusa, foram recebê-los. Apresentaram Elulu e Mash, com sangue de dragão, futuros companheiros de Ceia. O padre cumprimentou Ceia. Este nada disse, apenas derramou água benta na cabeça do sacerdote, assustando Rista, que gritou perguntando o que Ceia fazia. A cabeça do padre começou a fumegar. Ele já era um morto-vivo, o que impressionou Elulu e Mash. Eles avançaram com o desejo de lutar. Rista então pediu a Ceia que lhes desse uma mão, mas ele já o havia feito. Ao terminar, o corpo do padre desintegrou-se. Ceia então o examinou, sem sangrar, imóvel, mas vivo. Era um morto-vivo. O padre riu ameaçadoramente. Ele era um servo de Dethmegla, dos Reis Celestes. Ao amanhecer, um exército de 10.000 mortos-vivos varreria a cidade, e nenhum herói resistiria a eles. Essa era a informação que Ceia queria. Como ele era morto-vivo, Ceia decidiu ser mais cauteloso que o normal. Rista pulou assustada, agarrou a todos e correu para fora da igreja enquanto explodia a cada ataque de Ceia. Após o ocorrido, a igreja virou ruínas, e a irmã desmaiou ali. Mash, meio doido, se impressionou com o poder de Ceia. Os dois se aproximaram de Ceia, esperando explorar juntos dali em diante. Ceia tirou a água benta do bolso e derramou na cabeça de Mash e Elulu. Sem reação, Ceia enfim se apresentou. Elulu e Mash estavam desconfiados de Ceia. Sua loucura era anormal. Eles viram Rista e Ceia os observando, analisando suas informações. Porém, os atributos de Mash e Elulu não eram altos. Rista pensou que poderiam subir de nível, mas Ceia discordou. Ele recusou-se a se juntar a dois tão fracos. Ceia deixou sua posição bem clara. Mash e Elulu eram fracos. Seriam um fardo se o seguissem. Então, ele não precisava da companhia deles. As palavras irritaram Mash, que tentou atacar Ceia, mas guardas os contiveram. Vendo a igreja destruída, os guardas, furiosos, perguntaram a todos o que ocorrera. Rista suava frio, sem saber como explicar. A irmã já havia recuperado a consciência, mas não lembrava direito. Ela vagamente explicou e informou aos guardas que 10.000 mortos-vivos chegariam pela manhã. Mas Deus ouviu suas preces e enviou a deusa e o cavaleiro ali. Eles protegeriam a cidade. Os guardas, apresentados pela irmã, ajoelharam-se a Rista e Ceia, suplicando-lhe para defender o local. Saia ignorou seus apelos. Ele só queria saber quanto dinheiro lhe pagariam por isso. Dinheiro? O capitão perguntou atordoado.
Se Saya pudesse afastar o exército de mortos-vivos, o Império lhe pagaria cerca de 1000 moedas de ouro. Saya, ao ouvir isso, pegou um formulário e o fez assinar. O cavaleiro pegou o formulário e avisou Saya que 200 cavaleiros viriam para lutar com ele. Saya recusou de imediato, não precisava de cavaleiros o seguindo. Eles tinham que ficar para proteger os moradores. Dito isso, Saya virou-se para Mesh e o aconselhou. Se não quisesse ir para casa, poderia unir-se aos guardas, mas jamais seguiria Saya. Mesh gritou e saiu, preocupando Rista que avançassem contra o exército de mortos-vivos. Saya não se preocupava, crendo que não eram tolos. E mesmo que fossem, ele daria um fim nos mortos-vivos antes do ataque. Então, Saya ativou sua habilidade de voo e subiu. Sabendo que Rista não voava, mandou-a voltar à estalagem e esperar. Ele enfrentaria o exército de mortos-vivos sozinho. Isso feriu Rista. Sendo uma deusa, como não saberia voar? Seus poderes estavam selados temporariamente. Rista olhou para o céu e gritou, liberando seu selo e criando um par de asas para seguir Saya. Saya, acostumado à nova habilidade, voaria em velocidade máxima. Rista se esforçou muito para persegui-lo, mas não o alcançou. Seu esforço fez Saya voltar atrás. Ele agarrou a mão de Rista e a arrastou com força total. Rista só pôde aguentar e gritar em desespero. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram. Rista zangadamente repreendeu Saya, pois ele quase arrancou todas as penas de suas asas divinas. Saya ignorou e calou Rista, pois sobrevoavam o exército de mortos-vivos. Vê-los marchar assim, deu a Saya uma ideia para os eliminar rapidamente. Ele cogitou usar uma bomba atômica para eliminá-los. Rista se viu curiosa, pensando ser um poder do mundo de Saya que ele não poderia usar ali. Claro, Saya já tinha um substituto. Ele conjurou um pequeno meteoro sobre eles. A queda e o calor deste pequeno meteoro os incinerariam instantaneamente. Rista olhou chocada. Desde quando ele ficou tão forte? Ela odiava admitir, mas Saya bastava. Eles não precisavam de Mesh, Elulu ou ninguém. Uma ideia logo surgiu na mente de Rista. Se Saya atacasse o castelo do Lorde Demônio agora, eles já teriam conquistado o mundo, não? Saya se preparava para um segundo feitiço quando parou, queixando-se de ter usado mana demais. Então Rista levou Saya de volta à cidade. Elulu então informou Rista que Mesh havia desaparecido completamente há 2 dias. Ao ouvir, Rista acalmou Elulu, dizendo para não se preocupar. O exército de mortos-vivos foi aniquilado, minimizando as chances de Mesh ter problemas. Além disso, o herói Saya estava ali, absorvido na pesquisa de uma habilidade de combinação. Após conversar com Elulu, Rista foi ao quarto de Saya. Para sua surpresa, Saya fez uma espada de platina usando o cabelo de Rista para aumentar seu poder. Rista estava prestes a repreender Saya, mas a dona da pousada entrou no quarto, entregando-lhe um pacote. Rista abriu o pacote para verificar. Dentro, um espelho primoroso. Rista imediatamente fez algumas poses sedutoras, admirando-se no espelho, quando de repente, a imagem mudou. Elulu logo identificou ser Mesh. Uma voz rouca então falou. Era Dethmagla, um dos 4 reis celestiais do Lorde Demônio. Sorte a dele, controlou o exército de mortos-vivos à distância e sobreviveu. Saya destruiu cruelmente o exército que tanto custou para ser criado. Por isso, ele decidiu se vingar. Mesh estava amarrado a uma cadeira de tortura, mas Dethmagla havia se entediado com ele. Dethmagla decidiu matar Mesh, pondo a faca em sua garganta e dando-lhe as últimas palavras. Mesh sorriu sem medo, apenas admirando a força de Saya. Embora um pouco babaca, Saya era o único que podia salvar este mundo, e Mesh esperava que ele seguisse a jornada por ele. Só então Saya foi ao espelho. Pediu a Rista que abrisse um portal para o reino divino e, ao ver Mesh, decidiu levá-lo como carregador de equipamentos. Ao ouvir, Dethmagla riu alto. O que estavam tentando fazer? Falavam via espelho. Saya não salvaria Mesh. Saya, indiferente, puxou a espada e cortou a mão de Dethmagla. Para a surpresa de Rista, desde o sequestro do pai de Nina, Saya se preparara para situações similares. Ele podia cortar o espaço. Após o corte, Saya empurrou Rista de volta ao portal do Reino Divino. Em 10 segundos, Dethmagla mataria Mesh.
O tempo fluía diferente entre o reino divino e o outro mundo, então teriam 15 minutos para salvá-lo. Seiya foi a deusa Ishtar pedindo que localizasse Mesh. Embora ajudar humanos demais quebrasse as regras, Seiya já havia planejado como contorná-las, e Ishtar aceitou feliz. Depois de saber a localização exata de Death Magla, Seiya pediu a Hista para abrir um portal bem na frente dele e lhe deu uma tarefa. Assim que o portal abriu, Seiya avançou, lançando fogo no rosto de Death Magla e o rechaçando. Enquanto isso, Hista apressou-se a curar Mesh. Enquanto ela o curava, ela observava Seiya. Então Death Magla invocou uma criatura escura. Era o Furice das Trevas, o monstro de fogo mais forte. O rosto de Hista empalideceu ao checar suas informações. O monstro tinha 100.000 de defesa e era resistente à maioria dos atributos. Somente gelo o afetava. Ao ouvir, Death Magla riu alto. Ele monitorou a batalha de Seiya com Machina. Após saber que Seiya usava magia de fogo, ele o preparou para a batalha. Como Seiya o derrotaria? Ele sorriu, embainhou a espada e disse que estava sempre em estado de prontidão. Então, Seiya avançou e socou o monstro. Frustrado, Death Magla injetou todo o poder na chama, querendo incinerar Seiya num só golpe. Seiya não se esquivou, mas lutou corpo a corpo com o soco de uma pessoa comum. Death Magla não creu que Seiya bloqueou. Seus punhos se chocaram. A mão do monstro logo congelou, atordoando Death Magla. Como Seiya podia usar gelo? Fogo e gelo eram opostos. Só então notou um anel na mão de Seiya. Hista compreendeu. Seiya os combinou. Seiya tirou outros anéis do bolso para todas as situações. Além de gelo, criou escuridão, luz, trovão, terra e folha, todos imagináveis. Death Magla ainda duvidava. Mesmo que Seiya usasse magia de gelo, seu monstro, com 100.000 pontos de defesa, ainda aguentaria. Mas Seiya já havia previsto isso. O oposto do gelo é o fogo, e o monstro estava sendo congelado. Seiya só precisava de mais um ataque de fogo poderoso para a vitória ser sua. Seiya sacou a espada e apunhalou o monstro no peito. Seu corpo começou a desintegrar-se, assustando o Death Magla. Nesse ponto, ele não tinha mais recursos. Seiya se aproximou e Hista, compreendendo, ajudou Mesh a sair de imediato. O vasto castelo agora ecoava apenas os gritos desesperados do Rei Celestial, Death Magla. Mesh foi levado à estalagem para descansar, com Elulu triste ao lado. Pouco depois, Mesh acordou, confuso, olhando Hista e Elulu. Hista explicou rapidamente que Seiya havia derrotado Death Magla, e ela tirou Mesh do castelo quando ele desmaiou. Nesse momento, Seiya chegou carregando uma bolsa que ele colocou sobre a mesa. Ele pediu a Mesh e Elulu que se aprontassem. Dali em diante, os dois carregariam seu equipamento. Elulu se alegrou, pois levar o equipamento do herói era uma honra. Mesh, apertando o lençol, percebeu muitas coisas após os eventos, a principal delas. Seu poder era insuficiente. Ele logo se ajoelhou e implorou a Seiya que o treinasse. Seiya nem concordou, nem recusou. Mesh carregando seu equipamento, ele podia fazer o que quisesse. Seiya ia partir logo, mas Mesh o parou. Para gratidão, ele e Elulu queriam levar Seiya à Caverna do Dragão primeiro. Há 16 anos, uma lenda circulava na vila onde Mesh nasceu. Um dragão desceu do céu, trazendo Mesh e Elulu com ele. Os aldeões contaram a Mesh que lá existia um selo, e se o herói viesse com Mesh e Elulu, o selo seria rompido, e Seiya obteria uma arma lendária capaz de vencer qualquer inimigo. Ao saber da arma lendária, Hista brilhou, correu para suplicar a Seiya que fosse lá com as crianças. Seiya recusou, afirmando ter outro compromisso primeiro. Hista abriu um portal para levar Seiya ao Reino Divino, e Mesh e Elulu os acompanharam. Era a primeira vez no Reino Divino, e estavam super animados, pedindo a Seiya permissão para dar uma olhada. Seiya os agarrou, dizendo que não havia tempo. O grupo seguiu para o refeitório. Hista procurou Cerseus, mas não o encontrou em lugar algum. Acontece que ele estava de avental, assando pães. Assim que viu Hista, ele tentou se esconder imediatamente. Mas como poderia ele escapar da atenção de Seiya? Quando Hista o questionou, Cerseus deu a desculpa de que havia trocado sua espada pelos pães. Seiya ignorou seus hobbies. Ele apontou a espada para Cerseus, querendo que ele voltasse ao seu dever. Cerseus gritou de medo e recusou, dizendo que não treinaria mais ninguém.
Mas quando Rista empurrou Mesh, a atitude de Cerseus mudou. Os status de Mesh eram fracos, então Cerseus riu e aceitou ensiná-lo. Elulu faria um treinamento distinto. Rista a levou até a deusa do fogo, Hestíoca. Ajudar humanos a salvar o mundo era dever dos deuses, então Hestíoca não pôde recusar Rista. Após deixar as crianças, Ceia e Rista saíram. Saia então buscou um treinador. Rista, ouvindo, o amaldiçoou. Após o que ele fez, quem o ensinaria? Perdida em pensamentos, Rista esbarrou num peito enorme. Era a Valquíria, a deusa da destruição. Logo ela agarrou Rista pelo colarinho e a ameaçou. Como uma deusa de terceira categoria ousa impedi-la? Rista, com medo, pediu desculpas à Valquíria, que a provocou. Após provocá-la, pronta para partir. Ceia não quis admitir, mas precisou dizer a Rista que sentia um poder terrível vindo da Valquíria. Isso era verdade, porque pelo que Rista sabia, ela era a deusa mais forte do reino divino. Rista também avisou Ceia para nem pensar em pedir para ela treiná-lo, pois a Valquíria mataria qualquer pessoa comum que ousasse falar com ela. Antes que Rista concluísse, Ceia já tinha corrido para pedir o treino da Valquíria. A insolência de Ceia enfureceu a Valquíria. Rista suplicou pelo perdão da Valquíria, mas esta a ignorou. Era tarde, não havia desculpas, ela mataria Ceia ali. Quando ia agir, a deusa Ária apareceu e pediu desculpas à Valquíria por Ceia. Como Ária era uma deusa de alto escalão, Valquíria não quis ser difícil. Em troca, ela quis apalpar o peito de Ária. Ária anuiu, relutante. Valquíria partiu, e Ária repreendeu Ceia. Sabendo que ele desejava treinar, Ária o chamou para ir com ela. Ela levou Ceia a Adenela, a deusa da guerra, para treiná-lo. Treinar um humano? Adenela riu. Que divertido! Num instante, apareceu atrás de Ceia, dizendo ter um único movimento. O movimento era rápido demais para os olhos humanos comuns enxergarem. Será que Ceia aprenderia? Ele aceitou o desafio. O primeiro dia de treino começou. Como sempre, Rista trouxe comida. Mesh e Elulu estavam bem com a deusa Hestíaca. E Rista foi ao local de treino de Ceia, achando Adenela sentada na parede. Ao ser perguntada, Adenela, rindo e com o rosto corado, admitiu que, embora o herói fosse um tanto peculiar, ensiná-lo era bem prazeroso. No segundo dia de treino, Rista trouxe comida e encontrou Mesh e Ceia já no refeitório. Mesh tinha chamado Ceia para aprender mais com ele. Ceia, após terminar seu afazer, levantou-se para sair, e Rista sentou para perguntar a Mesh o que Ceia o ensinara. Claro, eram meras teorias sobre cautela excessiva. O terceiro e último dia de treino chegou. Após isso, Rista veio buscar Mesh, para retornar ao outro mundo. Após o treino com Cerseus, o nível de Mesh subiu muito, mas Elulu não evoluiu em nada. Nesse momento, Hestíaca chamou Rista de lado para uma conversa particular, informando que Elulu não tinha talento para magia, então seria melhor ela desistir logo. Após pegar as crianças, Rista voltou para Ceia. Ceia continuava à espera do que Adenela queria lhe dar. De longe, Adenela se aproximou sorrindo, com os olhos apertados, correndo para Ceia. Sua aparência estava bem diferente de 3 dias atrás, o que chocou Rista. Quão charmoso era ele! Adenela deu a Ceia um bolo feito com o coração. Ceia recusou e partiu, deixando Adenela furiosa. Ela começou a devastar o reino divino. Rista implorou a Ceia que resolvesse a bagunça que ele havia feito, mas ele a ignorou e entrou no portal. O próximo destino era a Caverna do Dragão. Elulu praticava magia de fogo. Se monstros surgissem, ela queria ajudar Ceia. Ele recusou de imediato, dizendo que o papel de Elulu era apenas carregar equipamentos. Então, um orc surgiu. Mesh desembainhou a espada, preparando-se para lutar, mas um pássaro de fogo desceu e incinerou-o. Essa era a nova perícia de Ceia. Evocar um pássaro de fogo com 50 metros de alcance. Qualquer monstro no raio seria alvo. Várias ondas de monstros surgiram, todas aniquiladas pelo pássaro de fogo. O grupo foi à cidade vizinha para mais equipamentos. Precisavam de tochas para a caverna. Foi quando Ceia testou Mesh, perguntando o quanto comprar. Mesh disse: 50. Errado 500. Rista logo corrigiu. 5 bastam, gente. Com tochas compradas, o grupo seguiu viagem.
De repente, as mãos de Elulu e Mesh brilharam, indicando proximidade à caverna do dragão. Logo, o grupo achou a entrada. Saiya os guiou para dentro. Surgiu uma grande porta com 2 marcas de mãos. Mesh e Elulu entenderam. Quando Saiya sacou sua espada, eles corriam para quebrar o selo. Não eram necessárias complicações com seus golpes ultra rápidos. Saiya arrombou a porta e saltou. Lá dentro, apenas um pedestal. Após o grupo entrar, o local se iluminou, convidando-os a subir no pedestal para serem levados à Vila dos Dragões. Hista quis ir, mas Saiya a impediu. Ele pôs um boneco de pedra para verificar. Saiya, após checar armadilhas, permitiu o teletransporte. Ao chegarem, foram recebidos por um humano dragão que se apresentou como Lagos e os acolheu na Vila Dragão. Lagos também guiou o grupo, narrando a história da vila à medida que avançavam. Lagos os guiou à Mãe Dragão, Lavi, que chamou Mesh e o instruiu a se tornar um humano dragão. Assim, Mesh aumentaria sua força 10 vezes. Elulu, animada, pediu a Lavi que a treinasse, mas a Mãe Dragão recusou, dizendo que Elulu tinha uma missão crucial. Ao sacrificar-se, Elulu seria a arma suprema para o herói vencer o Lorde Demônio. Vendo a confusão, Lavi explicou melhor. A lenda narra que, se um dragão nascido humano se sacrificasse, a espada suprema surgiria. Mesh recusou, não querendo a morte de sua amiga Elulu. Lavi ignorou, lembrando-lhes que 70% do mundo estava sob o exército do Lorde Demônio. Eles iam onde bem entendiam, massacrando a população, com poucas aldeias restantes. Se a situação persistisse, o mundo seria logo controlado por demônios. Só se vencia o Lorde Demônio para salvar o mundo. Lavi, virando-se para Elulu, expressou grande respeito. Elulu era a espada suprema, a futura matadora do Lorde Demônio. Ao ouvir Lavi, os humano-dragão se curvaram em respeito a Elulu. Lavi decidiu que, com o herói presente, a cerimônia de oferenda da espada seria feita à noite. Assim, Elulu passaria seus últimos momentos com os amigos. Ao sair do palácio, Mesh questionou Elulu se ela de fato queria se sacrificar para salvar o mundo. Elulu parecia triste, mas ainda tentou responder a Mesh, dizendo que por muito tempo esperou ser útil. Essa era a chance. Ela seria a espada para salvar o mundo. Hista se virou para procurar Saiya, mas ele já estava olhando uma barraca próxima há algum tempo. Ela, irritada, indagou como ele ainda podia fazer compras. Ele devia ao menos pensar em Elulu. Saiya retrucou que, se era o que Elulu faria, nada mais diria a ela. Ao ouvir, os olhos de Elulu se encheram de lágrimas, e ela logo partiu. Naquela noite, um banquete ocorreu no castelo de Lavi. O grupo de Saiya foi tratado como VIP, e 2 pequenas dragão trouxeram biscoitos para Hista. Ela teve que insistir muito para que Saiya comesse um para agradá-las. No momento em que ele mordeu, as luzes do cômodo se apagaram subitamente. O momento crucial chegou. Elulu, esplêndida, foi levada ao penhasco pelos guardas dragão. Lavi sabia que era o Abismo do Dragão, fundado pelo primeiro Imperador Dragão. Ao saltar, o sangue e a carne de Elulu virariam a espada suprema. No penhasco, Elulu virou-se para Mesh e sorriu. Em breve, ela os reencontraria. Esperava que, com espada, Saiya a limpasse para evitar a ferrugem. Ao ouvir isso, o coração de Mesh se apertou. Ele não suportou e tentou salvar Elulu, mas foi detido por 2 guardas. No penhasco, Elulu começava a demonstrar medo. Lavi, ao notar, mandou os guardas dragão a auxiliarem no ritual. Apesar do conselho de Hista, todo o povo dragão gritava o nome da espada sagrada, sem se importar com os sentimentos de Elulu. Elulu estava na beira do penhasco, sem recuo, com os dragões avançando. Então, Saiya surgiu por trás, chutando os guardas de volta para Lavi. Saiya suspirou e disse a Elulu que já havia deixado claro que não tinha mais nada a dizer, mas como ela podia ser tão tola a ponto de não compreender? Se Elulu virasse espada, como carregaria o equipamento? Ouvindo isso, Hista riu imediatamente. Lavi estava confusa e Hista se voltou para ela, declarando que eram heróis enviados para salvar o mundo. Eles jamais deixariam a camarada perder a vida. Mesmo assim, Lavi ainda não ouviu. Ela baixou a cabeça, lamentando que heróis e deusas só pensassem em si, não em sua tribo. Essas palavras irritaram Mesh. Ele virou humano-dragão, afastou os guardas e quando ia repreender Lavi, desabou.
Rista também caiu. Lavi riu alto dizendo que foi cuidadosa e previu que isso aconteceria, então colocou veneno paralisante nas bebidas deles. Ela queria seguir com o ritual, mas Saiya continuava ileso. Saiya sorriu, chamou de truque infantil. Nunca comeria comida de lagartos. Já que isso não funcionou, só restava uma opção. Lavi se transformou num dragão gigante e voou para Saiya. Rista suou frio ao ver os atributos de Lavi, vida e defesa altíssimas. Saiya se manteve sereno e perguntou a Mesh onde estavam as armas. Saiya tirou de sua bolsa uma espada negra. Lavi estremeceu de pavor, pois era a espada matadora de dragões. Mesh e Rista ficaram espantados. Como Saiya tinha a espada? Claro, foi graças à sua preparação meticulosa. Desde que soube que iriam para a caverna do dragão, Saiya previu lutar contra um, e por isso preparou esta espada. Quanto à sua origem, Saiya usou o cabelo de Mesh, Elulu e Rista para criá-la. Saiya avançou para atacar Lavi e com a espada matadora de dragões conseguiu feri-la. Lavi riu, lembrando Saiya que, como ela dissera, tinha cautela excessiva. Mal acabou de falar, o colar de Elulu brilhou e a garota desabou de dor. Era um colar de prisão. Ao ativar a maldição, Elulu tinha 3 minutos para sobreviver. Após sua morte, bastava jogá-la no abismo para o ritual. Seiya virou-se para Elulu e avisou Lavi que, se não fosse aliada do Lorde Demônio, esta seria sua última chance de desfazer a maldição. Claro que ela não quis ouvir, então Seiya não tinha mais motivos para se segurar. Disparou um jato de fogo que, num golpe, tirou mais da metade da vida de Lavi. Ainda assim, ela não cedeu. Apesar da força do herói, ela acreditava que demoraria mais de 3 minutos para a derrotar. Então, ela encolheu e se pôs em defesa. Ao ver isso, Seiya reagiu na hora, tirando um saco, despejando o conteúdo na boca e mastigando. Eram sementes de velocidade, acelerando Saiya. Não era só isso, Seiya pegou outra espada matadora. Com isso, ele mataria Lavi antes da sentença de Elulu. Preparado, Seiya avançou para atacá-la sem parar. Rista atualizava a situação, mas não era boa. Lavi tinha defesa alta demais. Apesar dos golpes de Seiya, ela mal perdia a vida. Com apenas 1 minuto restante, Lavi riu e disse a Seiya para cessar a luta inútil. Saiya persistiu no ataque, zombando dela com desprezo. E se diz cautelosa? Essa fala a fez sentir que estava sendo impelida à beira do abismo. Rista se levantou e pediu a Lavi para remover a maldição de Elulu para que tudo parasse ali. Lavi fechou os olhos com força e gritou que já tinha tirado. Assim que Saiya parou de atacar, ela disparou fogo contra ele. Saiya respondeu com um golpe de espada, afastando-a do abismo. Ela ainda tinha asas para se salvar, mantendo a confiança. Mas, por mais que batesse as asas, não subia. Lavi suou frio e checou. Para seu horror, suas asas estavam despedaçadas. Ela caiu direto no abismo. Só então Saiya levou Elulu de volta para Rista. Então, Rista perguntou a Saiya quando ele destruiu as asas de Lavi. Claro, isso foi antes dela se fortalecer. Saiya previra cada cenário. Então, um feixe de luz veio do abismo do dragão. De baixo, a espada sagrada subiu, assombrando a todos. Mesmo com a espada sagrada, Lagos estava inquieto pela morte de sua líder, Lavi. Ouvindo isso, Saiya logo o acariciou no ombro, manipulando sua mente. Eles tinham a espada para eliminar o Lorde Demônio, justificando o sacrifício de Lavi. Era hora de dissolver o Congresso. O grupo teleportou-se de volta à Caverna do Dragão. Então, Rista pediu a Mesh e Elulu que a aguardassem na entrada da caverna, pois tinha assuntos particulares com Saiya. Após a saída das crianças, Rista confrontou Saiya, o repreendendo por tocar em seu cabelo sem permissão. Saiya ignorou e ia sair, mas Rista o deteve outra vez. A espada sagrada de Saiya na verdade não era uma espada sagrada. Se Rista soubesse, Saiya nada ocultava. Ele só tinha enganado a tribo do dragão, a espada que ele tinha já estava pronta. Rista ainda não se convencia a matar o Lorde Demônio, só a espada sagrada era capaz disso. Saiya não via assim, senão haveria outro modo. Tudo estaria bem. Saiya chamou Elulu para sair da caverna. Assim que chegaram à entrada, encontraram Elulu e Mesh em estado de pânico.
Diante da caverna, um grupo de guardas aguardava para eliminar Rista e Saia, sob ordens. O capitão dos soldados cumprimentou a todos e informou que o esquadrão noturno, liderado por Rosalia, lutava contra monstros no Forte Agla. Ele queria que o herói e a deusa o salvassem. Rista suspirou. Pelo menos os deixe descansar um pouco. Porém, o capitão desejava que partissem logo, temendo que não chegassem a tempo. Ele os levaria pessoalmente. Isso não é necessário, disse Saia, enquanto alçava voo. Uma pessoa normal que pode voar, ele realmente é o herói, exclamaram os soldados admirados. Com seu poder, o herói venceria Beelzebub. Rista, curiosa, questionou o nome, e o capitão esclareceu. Era um monstro, tipo mosca, que liderava outras no ataque ao Forte Agla. Essa informação bastou. Saia chamou Mesh para ir com ele, e Elulu iria com Rista. O grupo voou rumo ao Forte Agla. Durante o voo, avistaram uma nuvem escura. Os olhos de Rista arregalaram-se ao perceber o exército de Beelzebub. O grupo escondeu-se para observar. As moscas, acima do nível 30, eram mais fortes que os mortos-vivos, avaliou Saia. De repente, a voz de Beelzebub soou. Na floresta, soldados lutavam contra o exército de moscas. Rista viu os atributos de Beelzebub. Não era rei celestial, mas sua velocidade era fora do comum. O exército de moscas era brutal. Por ordem de Beelzebub, eles agarravam os soldados, os levavam ao alto e os largavam para esmagar seus ossos. Assistindo a essa cena, Beelzebub riu alto, declarando que massacraria tudo até o herói aparecer. Saia entendeu por que Forte Agla não caíra. Esse cara o atraía. Após Beelzebub sair, Saia se aproximou dos soldados. Rosalia, mal enxergando, logo reconheceu o herói Saia. Ela incitou os soldados a contra-atacarem, mas Carlo a deteve. Havia ainda feridos demais, então ele pediu a Rosalia que não apressasse. Rosalia, compreendendo, convidou o grupo de Saia para o Forte Agla para discutir a estratégia. Enquanto caminhavam, Carlo explicou a situação para Saia. Tudo o que Beelzebub fazia era para atrair Saia. Mesmo destruindo o forte, ele não poderia adentrar mais o Império, pois, se prosseguisse, o maior general do Império o eliminaria na hora. Saia achou isso confuso. Se o general era tão forte, por que não salvava o mundo? Devia haver um motivo, embora incerto. O general estava preso, sem poder sair da capital. Carlo os conduziu à sala de reuniões. Antes de iniciar, Saia priorizou sua segurança. Surgiram então as previsões de Saia: monstros, castelo armadilhado e espiões. Após verificar tudo e não achar problemas, Rosalia, irritada, mandou-o parar com aquilo. Não precisava mais de reunião, ela e o herói atacariam os demônios. Saia aceitou, mas só a primeira parte, nada de reuniões. Saia decidiu deixar o local e voltar ao Reino Divino para treinar mais, incluindo treinar todo o grupo. Rosalia ficou de queixo caído. Saia estava abandonando eles? Nesse momento, Rista defendeu Saia, explicando que o tempo no Reino Divino era outro e que não havia motivo para preocupação. Ao ouvir, Rosalia voltou a atenção para Rista. Se Saia precisasse treinar, a deusa lutaria com ela. Saia logo rejeitou a ideia, dizendo a Rosalia que, embora Rista fosse uma deusa, era inútil e incapaz de agir. A única opção era esperarem, enquanto ele voltava para treinar mais. Ele já observara o enxame de moscas e não via chance de vitória. Ao saber disso, Rosalia congelou e depois gritou com Saia, chamando-o de herói de sangue frio que assistiu seus camaradas morrerem. Saia permaneceu bem calma ao retrucar. Se você já sabe que não há chance alguma, então avançar é uma ação extremamente tola. Em tais casos, deve-se calcular os próximos passos com calma. Rosalia o acusou de ser um covarde. Ao ouvir isso, Rista o defendeu, dizendo ser ele excessivamente cauteloso. Mas essa cautela já os ajudara a vencer várias batalhas. Rista esperava que Rosalia esperasse um pouco até Saia voltar. Rosalia repreendeu Rista. O que uma deusa imortal saberia sobre vida e morte? 100 soldados dela morreram. Como Rista entenderia? De repente, Saia respondeu. Quem os matou foi a própria Rosalia. Por não ter nenhuma estratégia, ela os levou para a morte. Rosalia, furiosa, avançou para dar um tapa em Saia, mas ele desviou e revidou, para espanto geral. Rosalia não desistia, atacando várias vezes até suas bochechas incharem pelos tapas de Saia.
Rosalia, furiosa e em lágrimas, não importava a Saia, que pediu a Rista para abrir um portal de volta ao reino divino. Assim que voltaram, Rista repreendeu Saia por seu comportamento inadequado. Rosalia ainda era mulher. Saia cerrou o punho e disse que, mesmo sendo mulher, ele jamais perdoaria a estupidez de seu pensamento. Em seguida, veio o plano para deter o enxame de moscas. No seu mundo, Saia usaria uma arma, mas sem armas aqui, ele precisou de arco e flecha. Rista então o levou a Mitas, a deusa do arco. Saia foi direto, sem que Rista a apresentasse ou cumprimentasse. Ele quis saber quantas flechas Mitas podia atirar de uma vez. Mitas, ao ouvir, soltou seu arco e invocou um arco mágico. Ao demonstrar, ela respondeu a Saia que, no máximo, podia disparar 7 flechas com perfeita precisão. Se Saia quisesse aprender, precisava criar um arco mágico. Com isso, Saia pediu a Elulu que o ensinasse a criar um arco de fogo. Saia realizava tudo o que Elulu lhe mostrava com facilidade. Saia ficou com Mitas para aprender, enquanto Mesh e Elulu foram levados por Rista. Mesh buscava treinamento, mas Elulu não. A garotinha só queria sentar e comer doces. Bem nessa hora, Cerseus passou por ali. Ao ver Rista, ele se aproximou para lembrá-la de Adonela. Só com o lembrete dele que Rista se lembrou que Saia tinha partido o coração de uma garota. Cerseus sentiu que a situação de Adonela não era boa. Ela vivia resmungando sobre matar Saia e ainda estava obcecada. Preocupada, Rista procurou Arya por ajuda. Arya, ao ouvir, sorriu, acalmando Rista. Alguém tão cauteloso quanto Saia jamais seria emboscado. Arya então olhou Mesh, ciente do selo em seu corpo. Arya, por ser especialista em selos, ajudou Mesh a removê-lo. Mesh e Elulu possuíam habilidades ocultas. Rista deixou as crianças com Arya, indo sozinha à casa de Adonela. Ao entrar, Rista se assustou com a cena. As paredes exibiam a palavra matar em sangue. Adonela surgiu por trás de Rista, perguntando se Saia viera com ela. Rista começou a suar frio enquanto respondia, dando a desculpa de que desta vez ela tinha voltado sozinha, sem trazer Saia. Após a casa de Adonela, Rista correu para avisar Saia. Se ele estivesse pronto, deviam fugir, mas era tarde. Adonela já estava parada bem atrás de Rista. Ela sabia muito bem que Rista não voltaria sozinha, então a seguiu de propósito. Era hora de acertar contas com Saia. A intenção assassina da deusa da guerra fez Rista ofegar, mas Saia, indiferente, se aproximou de Adonela, afagou sua cabeça e disse que seu cabelo estava bagunçado. A atitude de Saia foi tão legal que Adonela, mesmo com todo o seu esforço, o perdoou e foi dispensada para que ele pudesse seguir com seu treino de arco. Rista voltou para o chá com Arya. Arya sempre disse que não havia necessidade de se preocupar. Adonela, sendo uma boa deusa, não mataria um humano. O que eles quisessem fazer, que fizessem. Arya chamou Rista para ver Mesh e Elulu. Arya abriu a porta e pediu para Mesh exibir sua habilidade. Mesh, animado, levantou-se e seu braço ficou muito maior. Este era o braço de dragão, o poder oculto dentro do corpo de Mesh. Arya usou suas habilidades para desbloqueá-lo para Mesh. De agora em diante, com esse braço, Mesh poderia lutar com alto dano. Arya ainda achava aquilo esquisito. Um braço tão grande de repente parecia errado. Elulu concordou na hora, totalmente. O corpo de Mesh era pequeno, mas com o braço tão inchado, ele parecia algum tipo de pessoa deformada. Ouvir tais palavras da amiga irritou Mesh, que se virou para repreender Elulu. De repente, Mesh ficou lento em fala e movimentos. Este era o feitiço de atraso, o feitiço oculto de Elulu que Arya destrancou. E não só isso. Elulu tirou o efeito lento de Mesh e lançou um feitiço de velocidade. Desta vez, Mesh não conseguia ficar parado, falando sem parar, o que fez todo mundo rir. Após o ocorrido, Rista elogiou Elulu. Se soubesse que Arya os guiaria tão bem, teria deixado as crianças com ela desde o início. Ao ouvir isso, Arya declinou o crédito, dizendo que só ajudou as crianças a usar seu potencial inato. As crianças estavam bem. Rista esperava que Saia estivesse indo tão bem. Ao saber que Saia treinava com Mitas, Arya bateu na mesa, levantou-se e disse a Rista que a deusa era viciada em sexo. Mitas sequestrou heróis por anos, então Ishtar a baniu para aquela floresta. Se algo assim acontecesse, Saia não poderia mais ser um herói.
pois uma deusa se relacionar com uma pessoa comum era um tabu que não podia ser quebrado. Com o aviso de Arya, o rosto de Hista empalideceu e ela correu para Saia. Ao chegar, encontrou Saia sozinho com Mithras nua à sua frente, pendurada numa árvore. Ao perguntar a Saia, soube que Mithras pediu para ele aguardar ali enquanto se preparava. Ao retornar, ele a viu assim. Mithras ria animadamente, declarando que seria o teste final de Saia. Precisava do arco mágico para atirar certeiro na corda. Então, ela cairia nua e teriam uma noite apaixonada. Hista gritou, impedindo o ocorrido, mas Mithras não se importava mais com Hista. Desde que viu Saia, um herói tão belo, Mithras decidiu que queria ter relações sexuais com ele a todo custo. Hista tentou deter Saia, mas ele já tinha empunhado seu arco. Saia atirou na cabeça de Mithras, assustando Hista. Divindades não morriam, mas a atitude de Saia era desrespeitosa com o divino. Mithras arrebentou a corda e caiu no chão, dizendo que a piada de Saia não teve graça. Como dito, este era o teste final de Saia. Ele falhou, então mudariam para outro. Mithras avisou Saia para se preparar, ela atacaria já. Então, Mithras avançou contra Saia. Ele, calmo, armou o arco, disparando 2 flechas em seus olhos e a última em sua boca. Apesar de 3 flechas de Saia, Mithras ainda se mantinha de pé. Sua expressão aterrorizou Mesh e Elulu. Não parecia uma deusa. Nesse exato instante, a deusa do arco, Mithras, percebeu a presença de Mesh, o jovem garoto. Com um sorriso sinistro, ela declarou: Mesh, muito bem, apavorado, primeiro vou saborear o Mesh, Saia já estava pronto para atirar em Mithras. Dito isso, Mithras avançou com grande velocidade Saia na direção do assustado garoto. atacaria Mesh, então atirou 5 flechas, prendendo-a numa árvore. Incrível! Exclamou Mithras. Um humano que atira 5 flechas divinas de uma vez é assustador. Nada mais podia ensinar Saia. Com as palavras de Mithras, Saia entrou em prontidão absoluta. O grupo se teletransportou ao outro mundo. Logo que apareceram, Carlos já os esperava atrás deles. Ele avisou Hista que Rosalia fora sozinha ao covil de Bilbub. Isso estava dentro das previsões de Saia. Ele levou Mesh e alçou o voo. O covil do monstro ficava bem longe. Rosalia jamais o alcançaria a tempo. Assim, o grupo partiu correndo junto. Saia escolheu uma posição alta ideal para observá-los. Rosalia já subia para o covil. Graças ao escudo divino, as moscas não a atacavam. Era uma isca ideal. Saia armou o arco, mirando em Bilbub. Ele atiraria dali, certo de acertar. Ao atirar, soldados surgiram, saudando o herói. Eles eram muito barulhentos, preocupando Hista que as moscas os achassem. Contudo, isso já estava nos planos de Saia. Já Rosalia, seja por coragem ou tolice, gritou alto, exigindo uma luta 1 contra 1 com Bilbub, mas acabou sendo agarrada e levada por ele para o ar. Devido ao barulho dos soldados, as moscas começaram a voar para investigar. Saia, então, cutucou Hista com a espada, ordenando que ela fosse distraí-las. Mesmo sem entender as ordens de Saia, Hista obedeceu, voou para Bilbub e exigiu que ele soltasse Rosalia. Porque ele cederia, Rosalia era só isca para Saia. Mas ele não a entregaria. Em vez disso, anunciou que soltaria Rosalia do céu. Rosalia, quase morta, o amaldiçoou e perguntou a Hista se o herói já havia terminado o treino. Treinamento? Bilbub logo percebeu que Saia o atacaria com seu arco, então ele puxou Rosalia e voou bem alto, fora do alcance das flechas. Vendo Hista ainda o seguindo, ele planejou jogar Rosalia forte para que ela não a alcançasse. Nesse instante, uma flecha passou rente ao seu rosto. Rosalia escapou, e Hista a pegou. Bilbub não creu que Saia atirava flechas tão alto. Ele conhecia bem arcos mágicos. Aquilo era ilógico. Saia deve ter voado para atirar. Então ele berrou, sendo o mais veloz do exército do Lorde Demônio. Disse a Saia que atirasse livremente e não fugiria. 7 raios de luz distantes assustaram Hista. Não era a habilidade suprema de Mithras? Saia, então, a dominou. Mas ele o atingiria? 7 flechas voaram para Bilbub. De algum modo, ele as desviou, deixando Hista suada. Isso não era bom, ele era invencível no ar. O que fazer agora? Ao disparar aquelas 7 flechas, Saia revelou sua posição. Bilbub voou animado rumo a ele, quando um buraco enorme surgiu em sua barriga. Ao redor dele, pássaros de luz apareceram. Hista logo entendeu.
Somente Saya era capaz de tal feito. As 7 flechas, após errarem Beelzebub, viraram pássaros que o perseguiram implacavelmente. A batalha terminou. Rosalia foi trazida ao chão por Rista. Ao ver Saya, ela o apontou e criticou. Um herói não deveria vencer assim. Um verdadeiro herói enfrenta e vence. Saya não se importava. Para ele, eram só latidos de cachorro. Rosalia, sabendo que não podia competir com Saya, calou-se. Beelzebub estava morto. Agora era hora de limpar as moscas restantes. Era a vez de Mesh e Elulu entrarem na luta. Os olhos das crianças brilharam, achando que iriam lutar, mas não foi o caso. Saya só precisava do feitiço de velocidade de Elulu para que Mesh recolhesse as moscas. Embora odiasse, Rosalia ainda tinha algo a dizer a Saya. Em Izali, havia uma armadura lendária, passada de tempos antigos para derrotar o Lorde Demônio. Se Saya precisasse, deveria ir e pegá-la. Sua natureza desconfiada o fez perguntar se a armadura era amaldiçoada. Após a partida de Rosalia, Rista abriu um portal de teletransporte, convidando Saya para irem pegar a armadura. Surpreendentemente, desta vez, Saya aceitou sem exigir ir ao Reino Divino. Ao sair do portal, viram a aldeia destruída de Izali. Havia um monstro próximo. Saya correu para ficar na frente dele, com a intenção de proteger o homem. Mas o homem disse que não era preciso. Ele invocou o monstro. Este homem era Kikupou, um dos 4 reis celestiais do Lorde Demônio. Desta vez, ele veio destruir a armadura lendária, sem espada, sem armadura. Como Saya derrotaria o Lorde Demônio? Rista apavorou-se. A única missão do monstro era destruir a armadura. A de Kikupou, derrotar Saya. Incapaz de superar Saya na luta, ele optou por outro método. Ele tirou uma bolsa e a abriu, aterrorizando Mesh e Elulu ao verem 2 cabeças decepadas. Eram as cabeças de sua esposa e filho. Ele pegou uma faca e se esfaqueou no pescoço, prometendo sacrificar sua família e toda a aldeia de Izali para invocar um monstro capaz de esmagar qualquer herói. O círculo mágico sob seus pés brilhou. Saya disse a Rista para abrir um portal de volta ao Reino Divino. Sem saber qual inimigo enfrentariam, precisavam ser cautelosos. Mal ele acabou de falar, o círculo brilhou e dele surgiu um monstro. Era a Marca da Morte. Rista logo checou suas informações. Seus atributos não eram altos. Estaria ocultando-os? Saya duvidou. Podia haver outros segredos. Ele sacou a espada, partiu a criatura ao meio e mandou Rista abrir o portal. Embora Saya o tivesse dividido, o monstro conseguiu se partir em 2 criaturas idênticas. A situação não era boa. Saya atacava incessantemente para detê-lo, enquanto pedia a Rista que abrisse o portal para o Reino Divino. Rista obedeceu rápido, mas Saya a chutou através dele. Saya então caiu, dizendo-se gravemente ferido. Rista queria curá-lo imediatamente, mas ele, com um leve arranhão, insistia em ser tratado. Mesh continuava preocupado com o monstro. Rista, no Reino Divino, não se importava. Ela estava confiante de que só divindades entravam ali. Antes de terminar a frase, a Marca da Morte rasgou o espaço atrás deles, empalidecendo Rista de medo. Ela logo perguntou a Saya se havia como derrotá-lo. Saya respondeu que não, assustando Rista ainda mais. Se Saya desistisse, ela também estaria condenada. 3 deuses do Reino Divino então surgiram. Eles lançaram um ataque conjunto, mas não causou efeito algum. Rista empalideceu de medo, pois viu que Saya já havia fugido muito antes. Rista fugiu para se salvar. A Marca da Morte venceu as 3 divindades e os perseguiu. Divindades surgiram para detê-lo. O deus do boxe, o deus do sumô e o deus da água. Todos foram afastados. Saya passou por Cerseus, derrubando seu bolo. Cerseus gritou com raiva, mas calou-se ao ver a sombra da Marca da Morte, sem ousar mover-se. Saya encontrou Adonela e pediu para ela detê-lo. A pedido de Saya, Adonela, é claro, ajudou. Ela sacou sua espada e fatiou a Marca da Morte em 10 pedaços. Contudo, ele se multiplicou e surrou Adonela. Saya só pôde suspirar. Adonela foi inútil contra ele, como o esperado. Após criticá-la, Saya a abandonou e seguiu correndo. Rista pediu a Saya que pensasse rápido numa forma de derrotá-lo. Saya já havia desistido. Seu nível e habilidades não o venciam. Mas ele já tinha um método para lutar contra o monstro que não podia vencer.
Saia correu para a igreja, onde Valkyria pintava todo dia. Saia não pediu ajuda diretamente, sabendo que, se pedisse com gentileza, ela não lutaria, então outra abordagem era necessária. A marca da morte estava bem atrás. Saia ficou parado, esperando o disparo. Então, ele desviou um pouco, fazendo o projétil voar direto para a pintura da Valkyria. Valkyria, furiosa como Saia previra, esmagou a cabeça da marca da morte. Mas ele não morreria facilmente, então Valkyria atacou de novo. Desta vez, ela o amarrou com correntes, mas não adiantou. Ele escapou facilmente das correntes. Quando parecia que a Valkyria não tinha mais opções, ela de repente começou a rir. Ela olhou para o céu e gritou. A aura e o poder da Valkyria aumentaram. Saia a admirou, pois os atributos da Valkyria atingiram o limite. Valkyria liberou o poder, criando um portal. A marca da morte, aprisionada lá, desintegrou-se. Ao ver Valkyria cair, Hista, achando-a ferida, correu para ajudar, mas foi impedida por Valkyria. O corpo inteiro da Valkyria sangrava muito. A técnica que usou selou o monstro com seu corpo. Então, ela sofria o efeito colateral. Em seguida, a Valkyria se levantou, agarrou o peito de Hista e a culpou, dizendo que Hista trouxe aquele monstro. Então, Saia surgiu, segurou a mão de Valkyria e afastou Hista. Observara a batalha de Valkyria com atenção. Somente ela poderia treiná-lo neste reino divino. Ao ouvir, a Valkyria desprezou Saia, afirmando que nunca treinaria um humano. Saia sacou a espada e a apontou para o pescoço de Valkyrie. Ele sabia de um segredo dela, então ela aceitou ajudá-lo. Após a saída da Valkyria, Mesh e Elulu pediram a Hista permissão para ir até Aria para aprender, e Hista aceitou na hora. Saia pegou uma pedra de seu manto, um fragmento da armadura lendária. Com ele e o cabelo da Hista, Saia criou uma espada indestrutível. Nesse momento, Hista correu para abraçar Saia, mas ele a repeliu de imediato, dizendo que ela cheirava a azedo. Hista precisou ir tomar banho. No portão, ela encontrou Cerseus, que a informou que Ishtar a convocara sobre a marca da morte. Hista teve de sair do banho para encontrar Ishtar, mas a deusa não a culpou em nada. Ishtar convocou Hista por outra razão, mostrando-lhe uma imagem. O último rei celestial do Lorde Demônio agiu. Ele guiava um exército para capturar a capital, e Ishtar queria que Hista levasse o herói até lá já. Hista aceitou a ordem e quis ir na hora, mas Ishtar a segurou, dizendo que não havia pressa. Ainda havia tempo para Hista se banhar, já que ela notou seu corpo com um cheiro um pouco azedo. Na manhã seguinte, Hista foi ver Aria, com o rosto todo vermelho. Sendo criticada por Ishtar e Saia, ela passou o dia anterior inteiro tomando banho. Mesh e Elulu, as duas crianças, progrediram notavelmente sob o treino de Aria. Mesh podia se transformar em dragão completo e Elulu aprendeu nova magia. Após pegar os dois, Hista foi atrás de Saia, achando-o nu na cama com a Valkyria. Hista correu para repreender Valkyria, dizendo que relações entre humanos e deuses eram tabu e proibidas. Então, ela tirou uma boneca da bolsa. A Valkyria, a princípio, pensou que era uma boneca de palha, mas ao notar que era feita do cabelo de Hista, foi embora, surpresa por ela fazer algo tão tolo. Isso entristeceu Hista. Ela pensou que a boneca de palha ajudaria Saia, mas virou uma deusa estranha. Ah, que seja! Hista informou Saia que eles precisavam voltar para o outro mundo. Saia aceitou logo, mas Hista foi tão descuidada e não notou que ele não disse prontidão absoluta, como de costume. O grupo chegou à capital, agora um campo de batalha. Assim que viram Saia, os soldados relataram a situação para ele. Kaiser, o último rei celestial do Lorde Demônio, liderava o exército para cá. Tinham que defender o portão e impedir o avanço. Nesse momento, Kaiser saiu das fileiras demoníacas. Ele gritou, desafiando o mais forte da cidade para lutar. Seus status eram altíssimos, superando os outros 3 reis celestiais. Poderia-se pensar que Saia teria que duelar com ele, mas de repente, um velho se adiantou para enfrentá-lo. Este era o general lendário do Império. Ver um velho se apresentar fez Kaiser rir com desprezo, mas não por muito tempo, pois o velho o fatiou em pedaços com um único golpe. Hista ficou surpresa com sua força. General Walks, não parando, transformou sua espada numa lâmina gigante e desferiu outro golpe, reduzindo o exército demoníaco a pó. Após vencer o exército demoníaco, ele saudou o grupo de Hista.
Rista ficou muito impressionada com seu poder, mas pensando bem, se era tão forte, por que não ajudou a derrotar o Lorde Demônio? Ao ouvir isso, o rosto de Wokes ficou pálido e ele caiu de joelhos. Seu assistente explicou: o general estava para regredir à forma infantil. Assim que ele terminou de falar, um clarão surgiu e o general idoso que estava na frente virou um bebê recém-nascido. E não era só isso, seu comportamento era igual ao de uma criança. Wokes molhou a fralda na frente dos soldados e o sacerdote o ajudou a trocar. Saya se virou para Rista prestar atenção na habilidade dele. Que estranha habilidade é essa? Rista exclamou. Então, Rosalia chegou. Parecia que, em forma de criança, Wokes nada recordava. Ele chamou Rosalia de irmã, sendo ela sua filha. Para evitar fofocas, Rosalia mandou os soldados embora, depois se virou para explicar ao grupo de Saya. Era uma maldição do Senhor Demônio. Por isso, Wokes não podia sair da capital. Ela explicaria depois. Rosalia levou Wokes, pedindo ao grupo de Saya que a procurasse em 2 horas. Saya não queria encontrá-la agora, então mandou o grupo de Rista explorar a cidade um pouco mais. Na cidade, o povo celebrava com entusiasmo. Todos aclamavam o general que salvou a capital. Parecia que poucas pessoas sabiam da maldição que Wokes sofria. O último rei celestial do Senhor Demônio caíra, restando agora apenas ele. Mas Rista sentia que algo não estava certo. Em seguida, passaram por um cassino. Hostesses vestidas de coelhinha chamaram Rista para jogar. Rista queria jogar, mas Saya não permitia. Cassinos eram proibidos para alguém cauteloso como Saya. Mesmo 1% de chance de perder já o fazia evitar tais jogos. Ao caminharem, Saya a provocou. Valkyrie a chamava de deusa de 3ª categoria por ser brincalhona. Então, Saya viu uma loja de ervas. O dono afirmava que as ervas curavam feridas instantaneamente, com efeitos poderosos. Saya ia comprar tudo, mas Rista o impediu, pois ela tinha poderes de cura e não precisavam gastar tanto. O dono não cederia, dizendo que suas ervas não eram inferiores a feitiço de cura algum. Nesse instante, um soldado ferido passou, e uma disputa ocorreu entre as ervas e o feitiço de cura divina de Rista. 1 minuto após, Rista perdeu. Sentindo que já haviam explorado a cidade, Saya levou o grupo ao palácio para ver Rosalia. Rosalia queria saber da armadura sagrada antes de ver o rei. Saya, sério, disse que uma tartaruga do exército do Senhor Demônio a engoliu. Então Rosalia narrou a história de Wokes. Desta vez, chamou Saya pois necessitava de um favor. Seu pai, Wokes, lutou a vida inteira por este império. Então, ela o queria em paz o tempo restante. Se ele pedisse para lutar com Saya, ela esperava que Saya o convencesse a ficar em casa. Saya prontamente concordou, sem hesitar. Para ele, um idoso seria só um fardo. Depois, o grupo foi levado por Rosalia para encontrar Wokes, que agora havia voltado à sua forma idosa. Após a visão de Saya, Wokes aceitou se retirar do campo de batalha. Nesse momento, um soldado avisou que as forças do Senhor Demônio atacavam a capital. Ao ouvir isso, Wokes quis liderar o exército, mas Saya o impediu, dizendo que resolveria. Sendo rei, Wokes devia ficar e cuidar do palácio. Saya deixou Rista conversando, enquanto Mesh e Elolu o seguiriam para a batalha. Após a saída de Saya, Wokes levou Rista à igreja imperial. Ao caminhar, Rista reclamou do herói Saya. Wokes apenas riu, dizendo que quanto mais forte a pessoa, mais estranha ela se mostrava. Rista não devia se preocupar. Então ele perguntou a Rista como uma divindade é imortal. Rista não fazia ideia, então Wokes explicou. O corpo de Rista continha uma alma virtual, sua alma original estava no reino divino. Enquanto essa alma existisse, Rista não morreria. Isso se aplicava a Saya, o herói invocado de outro mundo. Então Wokes foi até a estátua divina, querendo mostrar a Rista um artefato mágico. Este artefato podia cortar as almas das divindades e, em seguida, destruir a alma original da pessoa, onde quer que estivesse. Wokes surgiu com uma espada matadora de deuses, apontou-a para Rista e declarou sua morte ali. O motivo era simples, ele já enfrentara o Senhor Demônio. Com sua força, Wokes pensou que poderia enfrentá-lo. Mas o Senhor Demônio tinha poder avassalador, fazendo Wokes tremer. Desde então, ele venerava o Senhor Demônio.
A uma deusa que ele orou, Wokes daria a Rista uma morte tranquila. Assim, ele atacou Rista. Ela fugiu para salvar a vida, mas logo foi subjugada por ele. Nos momentos finais, Rista só chorava, esperando a paz com Saya antes de morrer. 3 flechas mágicas voaram, assustando Wokes. Na entrada da igreja estavam Mesh, Elulu e Rosalia. Saya apareceu, cortando as vinhas e empurrando Rista para o grupo de Mesh. Ele enfrentou Wokes sozinho. Ao ser questionado, Saya sorriu e disse que, desde o primeiro encontro, formou muitos cenários. Desde Kaiser fingindo a morte, Wokes se rendendo ao demônio, e Rista não sendo uma deusa real. Eram só suposições, mas, graças a elas, Saya chegou a tempo de salvar Rista. Ouvindo isso, Wokes riu, por sua natureza excessivamente cautelosa. Interessante, de fato. Ele então tossiu sangue. Sinal de velhice. Seus últimos momentos se aproximavam, e Wokes logo se entregou aos demônios. Ele engoliu uma pílula, e seu corpo se transformou de imediato, regressando à sua melhor forma. Seus atributos subiram, fazendo até Rista suar frio. Saya avançou para trocar golpes com ele. Enquanto lutavam, Wokes elogiou Saya, dizendo que ele era forte, mas não o bastante. Ele tirou uma das espadas de Saya e o atingiu com magia. Saya curvou-se totalmente para deter o ataque. Apesar de bloquear a maior parte, sangrava pela primeira vez neste mundo. Saya guardava seu trunfo para o Senhor Demônio, mas desta vez não podia mais se conter. Ele começou a retirar os anéis pesados de seus braços e pediu a Mesh que lhe jogasse outra espada. Com as lâminas duplas em mãos, Saya as carregou com fogo, pronto para Wokes. Os dois se atacaram ferozmente. Wokes riu alto, dizendo que Saya melhorou um pouco, mas ainda era insuficiente. Ele se adaptou ao estilo de Saya, então Saya perdeu terreno. Vendo isso, Rista queria que Elulu desse um buff de velocidade ao Saya. Não precisa. Elulu recusou. Saya é precavido, assim que chegamos, eu já o impulsionava. Mesh e Rosalia queriam ajudar, mas ele os conteve. Eles eram fracos demais, e morreriam se viessem. Após o ataque, Saya estava bem e pronto para o próximo round. Wokes e Saya se cruzaram, e um braço dele foi cortado. Wokes riu para finalizar Saya, mas este se levantou e bloqueou o ataque. Isso surpreendeu Wokes um pouco. Saya não temia a dor, mas não importava. Sem um braço, suas chances de vitória eram 0. Saya discordava, ele não foi o único a perder um braço. Ao terminar de falar, o braço de Wokes também caiu. Essa era a 9ª técnica da Valkyria, que reflete todo o dano similar no oponente usando o próprio corpo. Tendo perdido sua espada, Wokes, restando-lhe apenas os punhos, avançou para deter o golpe de Saya, o que resultou em um grande buraco em seu peito. A batalha acabou. Rista logo recolocou o braço de Saya. Após curá-lo, Saya pediu a Rista que curasse Wokes. Enquanto curava Saya, Rista pediu a Rosalia para cuidar do pai. Rosalia não o reconheceu como pai, pois vendeu a alma a demônios. Saya deu um tapa em Rosalia. Xingue o quanto quiser, mas faça isso depois que Wokes morrer. Por enquanto, converse com ele em seus momentos derradeiros. Rosalia chorou enquanto Wokes, antes de morrer, acariciava sua cabeça e dizia amá-la. 3 dias depois, o funeral de Wokes ocorreu. Rosalia foi promovida a sucessora real e seria uma boa rainha. Quanto a Saya, ele dormia profundamente há 3 dias, sem sinais de acordar. Era a chance de Rista, então chamou Mesh e Elulu, pedindo que fossem brincar antes que o cauteloso acordasse. Assim que ela terminou de falar, Saya já estava surgindo atrás dela. Saya queria discutir planos para combater o Senhor Demônio. Neste duelo contra Wokes, ele mal venceu. O Senhor Demônio, sendo mais forte, exigiria mais treino. Contudo, desta vez não havia pressa. Saya concedeu ao grupo 2 ou 3 dias de lazer, deixando Rista de boca aberta em choque, sem crer no que ouvia. O que Saya disse era verdade. Rista, Mesh e Elulu correram para a cidade por prazer, enquanto Saya tinha outro plano. Mesh e Elulu seguiram Rista, mal conseguiam crer que Saya os deixasse se divertir. Vamos ao cassino ver as belas coelhinhas. Rista abraçou as crianças e disse: se vamos nos divertir, não podemos nos vestir assim tão simples.
É hora de esbanjar, ela exclamou, levando Mesh e Elulu a uma loja de roupas para escolherem o que quisessem. Nesse momento, Rista viu a seção de moda praia. Por que vendem isso aqui, longe do mar? Rista se questionou. Ao ver a confusão, a lojista contou a Rista sobre uma famosa fonte termal na capital. Fontes termais? O rosto de Rista corou, imaginando-se banhando-se com saia. Percebendo a inadequação, ela se recompôs e convidou Mesh e Elulu para escolherem roupas de banho juntas. Rista olhou em volta, mas só encontrou modelos comuns e sem graça. Os alfaiates do reino divino superam a moda daqui, ela suspirou. De repente, uma vendedora, ao ouvir suas queixas, apareceu atrás de Rista. Ela logo mostrou um maiô a Rista. Só havia a parte de baixo. A dona explicou que era um maiô topless. Rista só precisaria usar a parte de baixo e seria a pessoa mais chamativa da área. Vendo a desaprovação de Rista, a vendedora apresentou outro modelo, um sutiã de um lado só. Mas Rista não se agradou do design ousado. Ela gritou para a proprietária, não sou prostituta para vestir isso. Sentindo que a proprietária não a ajudava, Rista a ignorou, pedindo a Mesh e Elulu que escolhessem um maiô para a saia. Ao saber que Rista estava acompanhada de um homem, a dona imediatamente apresentou uma sunga masculina com um recorte especial, explicando que com ela, Saia poderia se banhar e deixar sua tromba de elefante imersa na água. Rista salivou e logo decidiu comprá-lo, com o sutiã de um lado só, pensando em usar à noite. A dona ficou chocada, pois só queria provocar Rista. Não esperava que ela comprasse os itens, então concedeu um desconto. Após as compras, Mesh se queixou de fome. Rista os guiou ao palácio, planejando um dia divertido no caminho. Primeiro, comeriam fartamente, depois ao cassino, em seguida um bar, depois fontes termais, e por fim, ela passaria a noite com Saia. Porém, ao abrirem a porta do quarto, Saia sumira, embora tivessem marcado de se encontrar no quarto ao pôr do sol. O grupo esperou por horas, mas Saia não apareceu. Rista pensou que ele estivesse nas lojas e levou as crianças para procurá-lo. Ela procurou muito, mas Saia não estava. Elulu pressentiu o pior. Teria Saia ido lutar com o Senhor Demônio sozinho? Rista tinha certeza. O sujeito excessivamente cauteloso, que mal vencera o General Woke, não ousaria enfrentar o Senhor Demônio. Rista quebrou a cabeça, mas não adivinhava o que ocorreu. Sem opção, Rista teve que usar seu último recurso. De volta ao reino divino para estar, ela abriu a porta do quarto, mas só viu Aria chorar. Aria levou Rista para encontrar Star. Elas entraram em uma sala onde Star esperava. Rista logo identificou-a como o depósito de almas divinas. Star, sabendo o motivo da visita de Rista, foi direta ao ponto. Saia partira para lutar sozinha contra o Senhor Demônio. Ao ouvir, Rista não creu. Aquele homem era cauteloso demais para tal ação perigosa. Star sabia que ele era cauteloso, mas havia algo que Rista ignorava. Embora as palavras de Saia fossem ásperas e ele parecesse distante, no fundo, era um jovem bondoso. O Senhor Demônio tinha uma espada matadora de deuses. Se Rista fosse, ela morreria, então Saia agiu sozinho. O mesmo para Mesh e Elulu. Star tinha certeza de que as duas crianças entenderiam a ação de Saia, pois ele as salvou uma vez. Rista não acreditava, mesmo que fosse, não havia por que ser imprudente. Saia poderia ter regressado ao reino divino para mais treino. Então, Star exibiu os dados de Saia para Rista. Desde a caverna do dragão, os níveis de Saia já haviam chegado ao limite. Mesmo assim, Saia buscou aprender com Midas e Valkyrie, buscando formas de vencer o inimigo. Voltar para treinar mais não aumentaria nada. Star tinha certeza que Rista vira Saia treinar com Valkyrie. Não era estudo comum, mas um ritual para transferir o poder do portão de Valhalla, habilidade máxima de Valkyrie. Rista caiu de joelhos. Não, nenhum humano usaria essa habilidade. Se usada, Saia teria que trocar sua vida. Star perguntou a Rista se tinha coragem para aceitar a verdade. Então, ela abriu um portal para Rista rever o mundo de dificuldade B que Aria foi designada a salvar. O herói convocado, Saia, era diferente do atual, não excessivamente cauteloso, mas muito confiante em suas habilidades. Junto dele, Colt e a princesa Tiana, companheiros na jornada contra o Senhor Demônio. Demônio.
Seu alvo era uma quimera. Saia pediu a Colt que retardasse a criatura, buscando brechas para atacar. Logo, Colt foi ferido. Tiana queria curá-lo, mas Arya a impediu, desejando curar Saia primeiro, pois estava seriamente ferido. A batalha foi dura, mas venceram. Mesh e Elulu notaram a diferença de Saia daquela época. Ele lembrava uma versão da princesa Rosalia. Arya reconheceu isso. O Saia daquela época não se preparava, ele se jogava em batalhas de vida ou morte. Mas, mesmo com nível inferior, ele sempre vencia. Saia derrotou cada monstro, restando apenas o Senhor Demônio. Naquela noite, Tiana aconselhou Saia a ir à Vila dos Sábios para obter mais dados sobre o Senhor Demônio. Mas Saia recusou, pois mais atrasos resultariam em maior sofrimento mundial sob o Senhor Demônio. Saia confiava que tudo daria certo novamente. Na manhã seguinte, o grupo invadiu o castelo do demônio. Após longa batalha, Saia estava ferido. Concentrou o golpe final, partindo o Senhor Demônio ao meio. Arya confirmou o HP zerado, e todos suspiraram aliviados. Antes de comemorar, um tentáculo perfurou o peito de Colt. Era o Senhor Demônio. Vivo, ele agarrou Arya, rindo e dizendo ter 2 vidas. Perdendo uma, ainda tinha outra. Arya foi devorada diante de Saia. Só então Saia admitiu que deviam ter se preparado para a batalha final. Ele empurrou Tiana para que escapasse, mas era tarde. O Senhor Demônio capturou Arya e descobriu outra vida em sua barriga. É o filho de Saia? Ele gargalhou, dizendo que comeria o bebê primeiro e depois os outros. Basta! Star desligou. Ao se virar, viu as lágrimas de Rista caírem. Star sabia que Rista agora reconhecia sua identidade. Ela era a princesa Tiana do passado. Graças às boas ações em vida, Rista virou deusa após morrer. Claro, nem ela nem Saia lembravam o que houve no passado. Rista invocar Saia para o mundo S não foi por acaso. Era o destino dos dois. Incapaz de esperar mais, Rista decidiu que tinha que ir até Saia. Abrir um portal direto para o castelo do Senhor Demônio era proibido, mas Rista já não se importava. Ela estava pronta para aceitar a punição. Mesh e Elulu estavam decididos a ir. Salvos por Saia, era hora de retribuir. Pelo portão de teletransporte, Rista chegou ao castelo do Senhor Demônio. Ao chegar, ela sentiu. O Senhor Demônio possuía uma espada matadora de deuses. Um som de luta. O grupo correu para verificar. Aconteceu que Saia já enfrentava o Senhor Demônio. Ao ver Rista, ele usou sua última carta, ignorando os esforços dela para detê-lo. Ele invocou o portão de Valhalla para aprisionar o Senhor Demônio. Este, confiante em sua resistência mágica, tentou escapar, mas não obteve qualquer efeito. Sua espada divina estilhaçou ao tocar o portão de Valhalla. O portão perfurou seu corpo e se fechou. O Senhor Demônio berrou de dor. Contudo, quando parecia resignado ao seu destino, o Senhor Demônio transformou-se em um monstro negro, tentando romper o portão de Valhalla para escapar. Isso estava completamente dentro dos cálculos de Saia. Este mundo era de dificuldade Rank S. O Senhor Demônio não cederia facilmente. Saia canalizou fogo em sua espada, avançou, apunhalando o Senhor Demônio no estômago. Não surtiu efeito, pois não era a espada sagrada. O Senhor Demônio socou Saia, que tossiu sangue. Saia não se entregou. Ele sacou outra espada e iniciou um ataque vigoroso. O Senhor Demônio expôs o rosto para Saia atacar, sem crer que pudesse ser ferido por aquela espada velha, até que seu corpo sangrou, assustando-o. Diante dele, surgiu uma boneca. Rista logo reconheceu ser a que dera a Saia. Saia tinha um método. Os espinhos do portão de Valhalla podiam ferir o Senhor Demônio. Saia os usou com o cabelo de Rista para criar uma espada capaz de o derrotar. Acabou. Saia avançou, enfiando a espada na testa do Senhor Demônio. A espada perfurou seu corpo, e o Senhor Demônio foi engolido pelo portão de Valhalla. Depois daquele golpe, Saia também ficou exausto. Rista correu para ver como ele estava. Por usar a habilidade proibida, o corpo de Saia sofreu consequências, jorrando sangue. Saia mal conseguia se sentar, caído no chão. Rista não podia permitir que Saia morresse assim. Ele prometera ir ao cassino e beber no bar com ela.
ela ergueu a mão para o céu, pedindo para liberar todos os seus poderes de deusa. Nesse instante, a voz de Ishtar ecoou, lembrando a Hista que só abrir um portal ao castelo do Senhor Demônio já era uma ofensa grave. Agora ela queria liberar seus poderes. Ishtar não sabia mais como encobrir Hista. Hista ouviu, mas prosseguiu, pois acreditava ter sido escolhida deusa para este dia. Vendo a determinação de Hista, Ishtar não a impediu e deslacrou os poderes dela. Hista logo foi curar Saya, ela o curava, mas as feridas reabriam. Hista intensificou sua cura, determinada a salvar Saya agora. Pouco tempo depois, as feridas de Saya se fecharam. Ao despertar, Hista logo o beijou. Pensar-se-ia que Saya se comoveria com sua graça salvadora, mas não. Saya deu um toque na cabeça de Hista e a afastou. Ele estava surpreso, sem crer que Hista pudesse salvá-lo. Agora, Saya enfim reconheceu Hista como deusa curadora. Nesse ponto, Elulu empalideceu e perguntou a Saya: por que o portão de Valhalla não sumiu? Mal ela terminou, e o portão tremeu violentamente. De lá, uma cabeça disforme saiu. Era o Senhor Demônio. Ele não aceitaria a derrota fácil e queria arrastar o mundo inteiro consigo. A cabeça acumulou energia massiva. Hista fechou os olhos com medo. Esse poder bastava para destruir o mundo. Morreriam ali? Nesse momento, Saya usou o portão de Valhalla, puxando a cabeça do Senhor Demônio de volta. O portão fechou e Mesh se perguntou se era o fim. De repente, a cabeça presa no topo do portão de Valhalla começou a falar, declarando que desta vez o Senhor Demônio tinha realmente desaparecido no nada e que também era hora de Saya pagar o preço. O corpo de Saya sofreu as consequências. Hista correu para curá-lo, mas era diferente. Sua recuperação não acompanhava a destruição no corpo de Saya. Mesh queria que Hista levasse Saya ao reino divino, longe da espada matadora de deuses. Se conseguissem, Saya voltaria ao seu mundo ao morrer. Hista ansiava por isso, mas não podia. Se ela parasse de curar por um segundo, Saya sumiria. Saya sorriu, elogiando Elulu e Mesh. Os dois o ajudaram muito bem, não havia nada a criticar. Este mundo estava sem os reis celestiais e o Senhor Demônio. Ninguém mais os derrotaria. Saya esperava que seguissem Hista, protegendo o mundo. Hista veio a seguir. Vendo-a chorar, Saya a abraçou. Nesse instante, Saya recordou tudo do passado. Ele sorriu. Desta vez, felizmente, salvei Hista. Assim, Saya sumiu. Após a morte de Saya, o grupo de Hista retornou à capital. O herói que salvou o mundo se fora para sempre. Ao saber disso, Rosalia finalmente admitiu que Saya fizera o que ela não pôde. Ele era um verdadeiro herói do Império. Mesh e Elulu, de sangue de dragão, se uniriam aos Cavaleiros Reais, protegendo o reino no lugar de seu finado mestre. Quanto a Hista, era hora de ela voltar para o reino divino. Após se despedir, Hista abriu um portal. Rosalia liderou os soldados para a escoltar com grande respeito. Hista voltou ao seu quarto. A maturidade súbita de Mesh e Elulu deixou Hista imensamente feliz. De repente, sentiu Saya atrás dela. Correu à antiga casa, mas ele não estava lá. Nesse ponto, Hista caiu de joelhos. Saudade demais de Saya? Hista nem se mexeu na cama ao baterem a porta. Aria teve que destrancar a porta para entrar. Ela veio avisar que Ishtar queria ver Hista. Vendo a irmã tão abatida, Aria a penteou, encorajando Hista. Desta vez, Ishtar queria encontrar Hista para discutir a liberação do poder divino. Mas Hista resgatou um mundo de dificuldade, Rank S. Aria tinha certeza de que não puniriam Hista severamente. Preparada, levou-a junto. No caminho, Adonela a encontrou e animou Hista. Cerseus, sabendo da tristeza de Hista, fez um bolo para ela. Midas também estava presente, mas foi enviado de volta à floresta por Aria. Todas as divindades se importavam com Hista, mas após tudo, ela não podia ser tão alegre. Ao sair do elevador, encontraram Valkyrie, que, ao ver Hista, se aproximou e lhe deu um tapinha no ombro para animá-la. Apesar da morte do herói, ela não lamentava ter ensinado a técnica a Saya. Saya a usou para salvar pessoas. Aria levou Hista a Ishtar, que foi direta ao ponto. O crime de Hista foi grande demais para Ishtar encobrir, então o Conselho Divino puniu Hista. A punição seria resgatar um mundo esse.
Ao ouvir isso, Aria implorou a Ishtar para ir em vez de Rista. O mundo que Ishtar citou era onde Aria falhou anos atrás. O Senhor Demônio derrotou o herói e dominou o mundo. Aquele mundo agora era um inferno na Terra. Apesar dos apelos de Aria, Ishtar não pôde ceder. Essa punição era só para Rista. Se não cumprisse, perderia seu título divino permanentemente. Aria caiu em lágrimas, achando injusto com Rista. O mundo era complexo para Rista, mas Ishtar o via simples. Ela se levantou para recontar a derrota do Senhor Demônio. Quando o portão de Valhalla se abriu pela segunda vez, o efeito da espada matadora de deuses foi anulado. Os olhos de Rista brilharam, parecendo entender o que ela queria dizer. Normalmente, ninguém podia ir ao mesmo mundo duas vezes, mas este era um caso especial. Ishtar conjurou um formulário diante de Rista, o de registro de Saya. Desta vez, Ishtar abria a exceção para Rista invocar Saya de novo, resgatando juntas o mundo de dificuldade Rank SS. Os atributos de Saya seriam menores. Rista, ao ver o formulário, confirmou isso. Mas algo ainda a fazia rir. Na seção de características, ele ainda era descrito como excessivamente cauteloso.